Bom dia, turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um dos sistemas que compõem o corpo humano, que é o sistema digestório. Como a gente viu na aula anterior, o nosso organismo, não só o nosso organismo, mas também de outros animais, em geral, ele é composto primeiramente por trilhões de células que se juntam e formam os tecidos. Esses tecidos, que existem vários, de várias formas diferentes, se juntam e formam os órgãos. Esses órgãos também se juntam, ou seja, eles formam um sistema, ou seja, um conjunto de órgãos, eles se juntam para formar um sistema. E, finalmente, o nosso organismo é formado por esses sistemas. Um desses sistemas é o que diz respeito à nossa alimentação. Como nós sabemos, nós nos alimentamos e depois esse alimento ele é descartado através das fezes. Só que esse alimento tem um longo caminho dentro do nosso corpo. Vamos começar por algumas etapas. Primeira etapa. Dentro da boca, os alimentos são triturados pelos dentes, umedecidos pela saliva e misturados pela língua, formando o bolo alimentar. A saliva é produzida pelas glândulas salivares e contém algumas enzimas. Bom, gente, a gente sabe muito bem que quando a gente come, esse alimento vai para a nossa boca. Ele é triturado pelos nossos dentes trituram em pedacinhos menores. É umedecido por essa saliva, que ela é produzida pelas glândulas salivares, que são glândulas que produzem a saliva, ou seja, produzem a baba. O nome popular da saliva a gente chama de baba, que fica na nossa boca. A saliva é muito importante para a gente poder falar, para a gente poder se alimentar. E no meio dessa saliva tem algumas enzimas que ajudam a formar esse bolo alimentar. Segunda etapa. Os alimentos eles são engolidos. A língua empurra os alimentos que passam pela faringe e caem no esôfago. Vejam bem. Esse alimento que a gente come, ele é engolido pela língua, vai garganta abaixo e passa por como se fosse um tubo. É um músculo que vai fazendo o quê? Vai contrair nesse alimento até ele cair no esôfago. Caiu no esôfago, o que o esôfago faz? Parte 3. O esôfago conduz os alimentos para o estômago através dos movimentos peristálticos. O que significa isso? O esôfago é um músculo que vai fazendo alguns movimentos, que vai pressionando o alimento para ele chegar até o estômago. Chegou lá no estômago, os alimentos ficam por mais ou menos 2 horas, transformando-se em uma pasta semilíquida, denominada quimo. Ali eles são amassados e revolvidos, recebendo o suco gástrico, que é o líquido fabricado pelo estômago, formado por substâncias importantes para a digestão. Bom, o estômago é esse lugar onde fica armazenada a comida. E fica durante mais ou menos 2 horas ali. E ali dentro vai se tornar uma pasta quase totalmente líquida, que é chamada de quimo. E aí esse alimento é todo amassado e revolvido e recebe suco gástrico. O que é esse suco gástrico? Nada mais é do que ácido. Literalmente é um ácido que é fabricado pelo nosso corpo que ajuda a digerir esse alimento. Continuando. Parte 5, 6, 7, 8. Por meio de movimentos involuntários. O que são movimentos involuntários? É aquele movimento que é feito pelo seu corpo mesmo que você não esteja planejando. O seu corpo já tem essa função de fazer esse movimento, tá? Continuando. O quimo é enviado ao intestino delgado e mistura-se com 3 líquidos. Um deles, o suco intestinal, que é fabricado pelo próprio intestino. Os outros 2 chegam através dos canais. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e do pâncreas vem o suco pancreático. Esses 3 líquidos juntos acabam por transformar a maior parte dos alimentos em nutrientes. O quimo então transforma-se em uma pasta líquida chamada quilo. Os nutrientes atravessam as paredes do intestino delgado, passam para o sangue e são transportados para todos os órgãos do corpo, alimentando todas as células.
Bom, é lá no intestino delgado que acontece o processo de transformação dos alimentos em nutrientes. O que significa isso? É nesse órgão onde ocorre o processo de transformação desses alimentos em nutrientes. Então os alimentos eles vão para esse intestino delgado, mistura-se com o suco intestinal, que é fabricado pelo intestino, mais outros dois, que um vem do fígado, que produz a bile, e o outro vem do pâncreas. Mais dois órgãos que auxiliam. Então, além do intestino delgado, tem também o fígado e o pâncreas ajudando nesse processo. E aí, o que acontece ali? O intestino delgado começa a absorver esses nutrientes. Vai passando pelas paredes, conforme esses nutrientes vão atravessando as paredes do intestino delgado, vai fazendo o quê? Ele vai absorvendo esses nutrientes que vão para o sangue, e o sangue vai fazer o que? Ele vai encaminhar esses nutrientes para todos os órgãos do corpo, ou seja, vai alimentar todas as células. É o que vai nos fazer ter, por exemplo, energia, que vai nos fazer crescer, vem dos nutrientes. O nutriente não vem dos alimentos, os nutrientes que a gente precisa para sobreviver. Então, esse órgão aí acontece esse processo de absorção dos nutrientes. E esses nutrientes vão para o nosso corpo. É o que mantém o nosso corpo vivo diariamente. Depois, olha só, passo 9. Depois do intestino delgado, o tubo digestivo se alarga um pouco. É o intestino grosso. Sua principal função é absorver a água, evitando que ela seja eliminada junto com as fezes. Essa segunda parte também vai ajudar a absorver os nutrientes, mas a principal função é absorver essa água, que vai também ser utilizada pelo nosso corpo. Nosso corpo é composto de sangue. Sangue é composto por água. Da onde tira essa água? O intestino grosso é um desses locais que faz a absorção dessa água. 10. O reto é a última parte do intestino grosso. Quando termina a digestão, sobram dos alimentos apenas as partes que não conseguimos digerir. As fibras vegetais e outros restos, junto com bilhões de micro-organismos que existem no interior do tubo intestinal, formam as fezes. Bom, a partir daí, a parte que vai ser descartada. Já foi tirado aquilo que foi importante, que foram os nutrientes, a água que nós precisávamos. O que sobrou ali se transformou em quê? Em fezes, ou seja, transformou-se em cocô. E aí o que vai acontecer com essas fezes? Elas serão eliminadas. E as fezes serão eliminadas pelo ânus. Que é quando a gente vai no banheiro e faz o cocô. Ou seja, quando a gente vai no banheiro e defeca. Aí as fezes vão embora. E esse é um processo que acontece diariamente. O alimento entra no nosso corpo, passa por toda essa transformação, tá? E depois o que sobra é descartado. Continuando aqui. Vejam bem aqui, ó, que tem um esquema mais ou menos de como funciona no nosso corpo. Olha só. Então nós temos aqui o desenho de um homem e temos aqui por dentro como funcionam os órgãos. Olha só. Aqui na cabeça do homem nós podemos ver a boca. Olha aqui a boca, por onde entra o alimento. Nós temos aqui a faringe, que é um desses tubos por onde o alimento entra. Depois nós temos o esôfago. Aqui nós temos também o bolo alimentar, que é basicamente a comida triturada. Se chama bolo alimentar. Aqui também na cabeça nós temos as glândulas salivares. Tá vendo? Que fica mais ou menos na região entre a bochecha próximo do ouvido. Temos as glândulas salivares, que são as glândulas que produzem a saliva. Depois o que acontece? Esse bolo alimentar cai lá dentro do nosso estômago, que é esse órgão aqui, ó. Vocês podem ver. Bem fechado. E lá, dentro desse órgão, vão receber o que? O suco gástrico. Que são esses ácidos fortes que vão ajudar a dissolver esse bolo alimentar. E aí, quem produz esse suco gástrico? As glândulas gástricas, que são órgãos que fazem esse trabalho de produzir esse suco gástrico. Aí do estômago vai seguir lá para o intestino delgado. Só que quando for para o intestino delgado, o que acontece?
o fígado produz a bilis. Essa bilis ela fica armazenada na vesícula biliar. E da vesícula biliar, ela se junta ao bolo alimentar. E aí nós temos também o pâncreas, que é um outro órgão que produz o suco pancreático. E aí junta o suco pancreático, mais a bilis e mais o próprio suco intestinal, que é produzido pelo intestino delgado. Tudo isso junto ajuda no processo de absorção dos nutrientes. Os nutrientes passam por esse intestino, pelas velocidades intestinais, e aí o que acontece? Vai absorvendo esse alimento, que vai para o sangue, e do sangue distribui para o corpo todinho. Aí depois do intestino delgado, nós vamos para onde? Nós vamos para o intestino grosso. E depois a gente já sabe o caminho que ele vai tomar. Continuando aqui. Aí tem os exercícios do dia. 1. Todo o processo digestivo inicia-se com a mastigação e segue a sequência do percurso natural. A. Observe o desenho e escreva com suas palavras como ocorre o processo digestório. Vocês vão explicar com a palavra de vocês como acontece esse processo de digestão dos alimentos. Vocês vão escrever com a palavra de vocês. Eu dei uma breve explicação de como funciona. Vocês podem ler o texto novamente e colocar de uma forma bem resumida. B. O que acontece com o alimento quando ele é mastigado? O que acontece com ele? Ele vai para algum lugar, certo? Então vocês vão ter que falar aí. 2. Escreva o nome dos processos relacionados ao sistema digestivo. A. Processo em que os alimentos são mastigados. Que processo é esse? B. Processo em que os alimentos são umedecidos pela saliva. C. Processo em que o bolo alimentar é engolido. E D. Agora responda o que é digestão. Vou deixar essas perguntas para vocês responderem, tá? Aqui vocês vão ter que colocar a sequência de como acontece esses eventos. Por exemplo, o bolo alimentar é engolido, passando pela faringe e pelo esôfago, chegando ao estômago. Será que essa é a primeira parte da sequência? Que parte da sequência é essa? Então vocês vão verificar o que acontece primeiro, o que acontece depois e assim por diante. Vocês vão numerar essa sequência. A nossa aula de hoje foi sobre o sistema digestório.